Sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral no Amapá, 6 magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 49ª Foco no desembargador sessão Carmo judiciária Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto a apreciação Na técnica tiro superior, luta já com a direita inferior genera de livres com intérprete. Não havendo objeção, declaro-a aprovada. Há uma continuação de julgamento. Foco no desembargador Carmo Antônio. Desembargador Carmo Antônio é negro, pele clara, tem cabelos esparsamente grisalhos, curto, olhos amendoados pequenos, castanhos escuros, nariz afilado e traje toga preta. Passarei à presidência. O número 1 da pauta, é o recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral número 0600-123, de 2024, origem Macapá. A relatora é a juíza Geucinete Lopes. E há um pedido de vista da juíza Paola Santos. O recorrente e recorrido são Gilvan Pinheiro Borges, Antônio Paulo de Oliveira Furlan, Mário Rocha de Matos Neto e Coligação Trabalhando pelo Povo. Na sessão do dia 9 de junho de 2025, o julgamento ficou assim. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso interposto por Gilvan Pinheiro Borges, não conheceu do recurso adesivo interposto por Antônio Paulo de Oliveira Furlan e, no mérito, rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, após o voto da juíza Geucinete Lopes, negando-lhe provimento quanto ao mérito, pediu vista à juíza Paola Santos. Anteciparam o voto, acompanhando a relatora, o juiz Mário Mazurek, e aguardam os juízes Galiano Sei, Anselmo Gonçalves, Normande Souza e Agostino Silvério. Eu passo a palavra ao juiz Agostino Silvério. Imagem ampla do plenário. Obrigado, senhor presidente. Vamos, então, ao voto de vista. Na tela, em ambiente virtual, o juiz, desembargador Excelentíssimo senhor Agostino presidente, Silvério. eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, adoto o relatório utilizado pela ilustre relatora. Após ouvir atentamente as elucidativas sustentações orais das advogadas de ambas as partes. Foco na juíza Paola Santos, ela é branca, de cabelos castanhos claros, lisos, longos, ela é maquiada, sobrancelha delineada, olhos amendoados, castanho escuro, nariz afilado, batom rosa clarinho, traje toga preta. Conformemente acerca de alguns pontos relevantes levantados na tribuna. A matéria de fundo, ela versa sobre suposta prática de abuso de poder político e econômico e de conduta vedada prevista nos artigos 73, incisos 2, 75 e 77 da Lei das Eleições, pelo então prefeito de Macapá e candidato à reeleição Antônio Furlan, pela coligação Trabalhando pelo Povo, em razão da suposta inauguração pela Prefeitura Municipal de Macapá do complexo de lazer denominado Arena Beiradão, localizado na Praça Jaci Barata, consistente em estrutura montada para o recebimento dos shows do evento Macapá Verão, financiado pela municipalidade. É incontroverso o fato de que o investigado Antônio Furlan participou diretamente da inauguração da chamada Arena Beiradão, ocorrida em 6 de julho de 2024, período vedado, conforme disposto no artigo 75 da Lei das Eleições. Conquanto alegue a defesa do recorrido que a estrutura era temporária e destinada unicamente aos shows ocorridos durante o evento Macapá Verão, as postagens nas redes sociais do prefeito e então candidato anunciaram e promoveram expressamente a inauguração com forte conotação pessoal e eleitoral, revelando o intuito de autopromoção vedado pela legislação, conforme se verifica nos seguintes trechos de vídeos veiculados pelos perfis oficiais do recorrido em redes sociais. Cito aqui os IDs 52, 25650 e
e 5225.653, respectivamente. No vídeo 1, o prefeito diz: eu estou aqui na Praça Jaci-Barata, Jucá, que será a nossa cidade de Macapá Verão. Aqui ao lado da Beira Rio, eu quero anunciar a Arena Beiradão. É isso mesmo, pessoal. Cidade do Macapá Verão, aqui na Jaci-Barata, Jucá. Vai. E na legenda, aquela notícia que estávamos ansiosos para saber. A cidade Macapá Verão deste ano será a Praça Jaci-Barata. E nessa edição contaremos com outra super novidade, que é a Arena Beiradão, que será o palco das nossas atrações. Se preparem para viver a capital de um jeito jamais visto antes. No vídeo 4, existem imagens do público e do artista no show. Na legenda, Sabadão, com muito pagode e com o maior público desde a inauguração da Arena Beiradão. Hoje, o Tiaguinho deu um show de muita ousadia e alegria que contagiou geral. É bom demais saber que todos estão vivendo a cidade. Hashtag Dr. Fulan, hashtag Macapá. Vejam, além das mencionadas mídias, foram também juntadas aos autos outras provas robustas acerca do uso da obra pública, da estrutura e dos shows trazidos para o evento para o benefício pessoal e de autopromoção durante a campanha eleitoral, quais sejam vídeos de publicações nas redes sociais do prefeito, Instagram, Facebook e TikTok, devidamente autenticadas pela empresa Data Certify. Mas, demais disso, consta nos autos ainda vídeo da inauguração e promoção da estrutura denominada Arena Beiradão, promovida como obra pública nova, distinta da já inaugurada Praça Jaci-Barata Jucá. Nesse ponto, merece destaque o trecho da sentença que evidenciou a intenção do recorrido de, durante o pleito, reafirmar que a estrutura montada se tratava de algo com caráter permanente, ao contrário do que sustentou a defesa oralmente, conforme se verifica no seguinte fragmento, abro aspas. Ademais, destaca-se que as publicações nas redes sociais sugerem uma forte ideia de definitividade e um caráter permanente da Arena Beiradão. Confira-se. 1. Arena Beiradão, que será palco das nossas atrações. 2. Novo palco de eventos da Prefeitura de Macapá. 3. Nós temos um verdadeiro espaço para fazer os eventos na cidade de Macapá. E o número 5, a Arena Beiradão da cidade de Macapá Verão foi inaugurada. Fecho aspas. Nessa esteira, entendo que a estrutura residual em análise, área, palco, som, telões de transmissão e área coberta, a qual não se confunde com a área previamente inaugurada na Praça Jaci-Barata, representa a inauguração de obra pública a que se refere o artigo 75 da Lei das Eleições, de modo a configurar o requisito objetivo da prática dessa conduta, vedada pelo investigado Antônio Furlan, isto é, a prática da conduta propriamente dita. Fecho aspas. Nesse ponto, é irreparável o acerto da sentença ao reconhecer a realização do ato inaugural e a participação do então candidato, restando apenas verificar a procedência ou não do entendimento do juiz Acó acerca da inexistência de conduta vedada ou abuso de poder por ausência de gravidade apta a comprometer a normalidade do pleito. No que tange a esse aspecto, a detida análise das provas colacionadas nos autos, notadamente a existência de fotos com artistas, a presença na barra em local inferior, reservado, 16 e 9, 21 ou de as 7 de menções de 2005, artista, 49ª sessão judiciária ordinária do TREP, na barra de jornada inferior, 1. Recurso eleitoral na representação por conduta vendada. Número do processo 06.00.123-13.2024. Continuação de julgamento, origem Macapá barra P, relatora, juíza Gelsinete Lopes, vista, juíza Paola Santos. Ao proceder ao cotejo analítico da Permanece o atuação foco na do juíza então Paola candidato à Santos. reeleição ao Executivo Municipal, esclarece didaticamente que, para aquele pleito específico, a conduta, embora objetivamente vedada, não estava eivada da gravidade e potencialidade necessária para repercutir na corrida eleitoral. Por oportuno, eu trago a colação do enxerto da sentença. Abro aspas. A realização do Macapá Verão 2024 possui números grandiosos. O custo total do evento de aproximadamente 4,2 milhões. 12 shows musicais, dos quais 10 são atrações nacionais. Média de 165 mil espectadores por atração artística nacional. 1,5 milhão de espectadores ao longo do evento. Porém,
a moldura fática envolvida na conduta vedada em exame se limita à inauguração de estrutura de área de palco, som, telões de transmissão e área coberta do dia 6 de julho de 2024, e não a todo o evento. Isso porque a interpretação da conduta vedada, feita de forma restritiva, restringe-se ao marco temporal do dia da inauguração. Aqui cumpre sob pesar, em desfavor dos réus, que houve atuação do prefeito para exaltar e promover a obra pública nas redes sociais. Ampla divulgação. Novo palco de eventos da Prefeitura de Macapá, que com certeza cumpriu seu papel. Amplo, seguro, ventilado. Outra citação dele. A arena comportou toda a população que veio assistir o show da Joelma, mostrando que nós temos um verdadeiro espaço para fazer os eventos da cidade de Macapá. Fecho aspas. Quando se soma isso ao fato de que se optou por diferenciar a Arena Beiradão da praça recém-inaugurada, tem-se um conjunto de atitudes que representam o enaltecimento próprio, necessidade de destaque e a apresentação de ideia de aperfeiçoamento do Macapá Verão por parte da gestão municipal, justamente por ter concebido tal obra, cenário que excede a mera promoção do evento. Em sentido contrário, todavia, é favorável aos réus o fato de que o Macapá Verão é um evento tradicional na cidade, realizado anualmente no mês de julho e envolve a realização de shows artísticos e promoção cultural. Logo, existe a expectativa por parte da população para que o município promova tal agenda cultural e como é natural, providencia a estrutura necessária para tanto, que inclui o palco onde se apresentarão as atrações programadas. Consequentemente, entendo que se o município age conforme aquilo que dele já se esperava, diminui-se o alcance e o efetivo impacto da inauguração da Arena Beiradão perante a sociedade local e, consequentemente, o eventual proveito eleitoral do fato. O exame conjunto das circunstâncias acima denota um cenário de ausência de gravidade, pois os critérios qualitativo e quantitativo representam, respectivamente, baixo grau de reprovabilidade da conduta e baixa repercussão em um determinado pleito. Portanto, embora tenha verificado a prática de conduta vedada, requisito objetivo, a ausência de gravidade, requisito subjetivo, impede o reconhecimento da conduta vedada e, consequentemente, a aplicação da gravíssima cassação de mandato. Fecho aspas. Bom, acerca do tema, eu repiso que o Tribunal Superior Eleitoral, para a aplicação da sanção de cassação de mandato por conduta vedada, é necessário que estejam presentes os dois requisitos: requisito objetivo, consubstanciado na prática da conduta em si, e o elemento subjetivo, que envolve a gravidade da infração no contexto do pleito. Dessa forma, verificada a ausência de gravidade, nas hipóteses em que a conduta não tem potencial para comprometer a legitimidade das eleições, como na espécie, é imperioso que se afaste a aplicação da sanção mais severa, como a cassação de mandato. Nesse sentido, são os precedentes da Corte Superior Eleitoral. Eleições 2020, a jurisprudência do TSE no sentido de que, com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda conduta vedada e nem todo abuso de poder político acarreta a automática cassação de diploma, competindo à Justiça Eleitoral exercer juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta. Acórdão de 3 de maio de 2024, no recurso especial eleitoral 0600-95481, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques. Da mesma relatoria, no acórdão de 15 de agosto de 2024, eleições 2020, ação de investigação judicial eleitoral, prefeito e vice-prefeito eleitos, abuso do poder político, utilização de servidores e bens da prefeitura na campanha eleitoral, no que diz respeito à imposição de sanção de cassação em razão da prática das condutas vedadas, previstas no artigo 73, 1 e 3 da Lei das Eleições. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de que as sanções pela prática de condutas vedadas a agentes públicos devem ser proporcionais à gravidade dos fatos, somente acarretando a cassação de diploma nas hipóteses em que tiverem o condão de abalar a normalidade e a legitimidade do pleito. Portanto, diante da inexistência de um acervo probatório robusto, no sentido de evidenciar a gravidade e a potencialidade da conduta praticada para influenciar na regularidade e rigidez das eleições municipais de 2024,
resta a manutenção integral da sentença. Então, com essas considerações, acompanho integralmente a relatora e nego o provimento ao recurso. É como voto. Como vota Imagem ampla do plenário. Galiano 6? Sua Excelência. Como vota? Acompanho o voto da juíza Paola. Doutor Anselmo Gonçalves? Acompanho a eminente relatora, senhor presidente. Doutor Normandes? Eu também estou acompanhando a relatoria. Eu também estou acompanhando. Decisão. Na tela, juiz. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso interposto por Gilvan Pinheiro Borges, não conheceu do recurso adesivo interposto por Antônio Paulo de Oliveira Furlan, no mérito, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou o provimento ao recurso. Tudo à unanimidade nos termos dos votos proferidos. Devolvo os trabalhos ao nosso ilustre presidente, desembargador Caimo Antônio. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. O número 2 da pauta, foco no desembargador também de relatoria da juíza Geucinete Lopes e com vista para a juíza Paola Santos, pressão de contas eleitorais número 060984/2022, a origem Macapá, interessada é Joabe Costa de Farias, e no dia 9/6/2025, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após voto da juíza Geucinete Lopes, relatora, desaprovando a pressão de contas de Joabe Costa de Farias, pediu vista à juíza Paola Santos. Antecipou o voto acompanhando a relatora, o juiz Mário Mazurek. Aguardam os juízes Galiano Sei, Anselmo Gonçalves e Normande Souza. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, imagem ampla do plenário. o relatório utilizado pela ilustre relatora. Foco na juíza Paola Santos, da Barra de Análise Inferior. 2. Os Prestação de contas eleitorais. Número do processo 06009484-73.22. Traço, continuação de julgamento. Origem Macapá, Barra P, relatora. Juíza Geucinete Lopes, vista juíza Paola Santos. Da resolução 23.607/2019 do TSE. Quanto aos gastos com pessoal. B. Proceda a análise das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, à luz dos princípios da economicidade e dos inscritos no artigo 37 da Constituição. E C. Decida, segundo sua convicção, sobre a regularidade da prestação de contas. Em razão dessa circunstância, pedi vista dos presentes autos para proceder à análise mais detida do caderno probatório, formalmente acerca das peças apresentadas pelo prestador de contas para fins de comprovação das despesas com pessoal, custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e reputadas irregulares pelo órgão ministerial. O interessado, ele concorreu ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2022 e informou a realização de gastos com contratação de 18 prestadores de serviços para atuarem como coordenadores de campanha no valor total de R$ 118.100. De início, destaco que houve a devida comprovação documental dos serviços contratados por meio dos documentos, na qual eu cito todos os IDs, inclusive com a demonstração de que os valores pagos estavam compatíveis com os praticados no mercado para atividades similares, ainda que houvesse variações decorrentes das especificidades das funções exercidas por determinados militantes. A Procuradoria Regional Eleitoral argumentou que não existem justificativas para a diferença entre valores pagos a uns e outros contratados. Contudo, como bem destacado pela eminente relatora, o candidato, em nota explicativa ID 5080914, esclareceu que a maioria seguiu o mesmo patamar de valores, justamente por exercerem a mesma função, com exceção de um outro, que desempenharam funções distintas e merecem ser remunerados da mesma forma, mas mesmo assim, sem valores expressivos, como mencionado pelo parqueiro. Pontuou ainda o prestador de contas que, abro aspas, todos os 18 prestadores de serviços contratados pelo candidato desenvolveram atividades e funções distintas durante a campanha eleitoral. Também apresentaram respectivas notas fiscais, contratos com objeto distinto, além de comprovantes de pagamentos, o que por si só demonstram as funções desenvolvidas por cada um.
Além do mais, esses contratados desenvolvem suas funções quase que 24 horas à disposição de uma campanha eleitoral, abrindo mão muitas vezes do convívio de sua família, de seu lazer e arcando com todos os seus gastos pessoais, tais como alimentação, transporte e vestuário. Fecho aspas. Para melhor visualização das despesas e facilitar o cotejo analítico entre a alegação do órgão ministerial e as justificativas trazidas pelo então candidato, eu trago abaixo uma tabela evidenciando o nome dos contratados, o período de prestação dos serviços e o valor pago a cada um dos militantes. O primeiro destaque cabível, ele refere-se ao documento da linha 8 da tabela, que informa a contratação de Naila Davina Guedes Paz Nascimento pelo valor de R$12 mil, o que a toda evidência destoa dos demais valores dispendidos. Contudo, é necessário pontuar que a contratada ela exerceu a função de coordenadora de campanha, que por si só agrega mais de responsabilidades e incumbências, tempo de trabalho e dedicação à campanha, e que justifica inequivocamente valoração da função e retribuição pecuniária em detrimento dos demais, os quais exerciam as funções de coordenadores de área. Prosseguindo a análise aqui dos demais contratados, verifica-se que quase a totalidade dos contratos ela foi firmada no valor de R$ 6.300, à exceção dos constantes na linha 6, na linha 7 e na linha 10, para os quais foram pagos R$ 6.500, R$ 6.000 e R$ 6.000, respectivamente. De plano, observa-se uma variação ínfima entre os valores, do menor contrato para o maior, no que se refere aos coordenadores de área. A variação é de apenas R$ 500. E dentre os valores destoantes, vislumbra-se ainda a existência de diferença nos períodos dos serviços prestados. O contrato da linha 6, ele possui um dia a mais de prestação de serviço em relação aos demais, o que naturalmente impõe um montante maior na contraprestação pecuniária. Ao passo que o contrato da linha 10 perdurou de 12 de setembro de 2022 a 1 de outubro de 2022, ou seja, um período menor que os demais, o que também se mostra justificativa plausível para o pagamento de menor valor. Então, nesse sentido, além da comprovação documental dos serviços contratados, com a descrição das atividades realizadas, atendendo ao parágrafo 12 do artigo 35 da Resolução 23.607/2019, inclusive com a demonstração de que os valores pagos eles estavam compatíveis com os praticados no mercado para atividades similares, não verifico irregularidade na despesa. No que tange à obediência aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal e da economicidade, se constata a violação aos mandamentos. Isso porque o direcionamento da verba pública recebida, nos casos em que não existe determinação legal impondo limite de gastos, e desde que respeitada a devida demonstração da licitude da atividade, o direcionamento do gasto e feita a comprovação da prestação do serviço deve ser feito por cada candidato, compreendida à luz das estratégias eleitorais adotadas, da realidade local e das possibilidades orçamentárias da candidatura. Não cabe a esta Corte, sob pena de extrapolar sua função fiscalizatória, avaliar a conveniência política da opção feita pelo candidato, tampouco substituir a estratégia de campanha por juízo subjetivo sobre sua eficácia. De igual modo, embora respeitoso o entendimento da relatora, eu divirjo do argumento de que o baixo desempenho das urnas seria um indicativo de má gestão ou de uso ineficiente dos recursos públicos. O êxito eleitoral ele depende de múltiplas variáveis externas, e não pode ser tomado como parâmetro único ou definitivo para a aferição da regularidade das contas. Vincular o resultado do pleito à licitude dos gastos representa indevida interferência no mérito da candidatura e subverte a lógica do controle financeiro eleitoral. Em tempo, ressalto que o sistema da justiça eleitoral ele não pode atuar como instância de avaliação de desempenho político eleitoral, devendo-se ater à análise da regularidade contábil e da legalidade dos atos praticados. Nesse sentido, a alocação dos recursos empregados na campanha e o valor gasto em cada um deles, repiso, à exceção daqueles para os quais a legislação prevê limitações, eles devem ser feitos de acordo com o juízo do candidato, de acordo com suas possibilidades e estratégias de campanha.
cabendo ao julgador a análise contábil, financeira e da licitude dos gastos. Por fim, não se identificam nos autos elementos que demonstrem superfaturamento, ausência de prestação de contas ou simulação de despesas, o que, de fato, justificaria uma desaprovação ou medidas sancionatórias mais severas. Diante do exposto, afasto as conclusões lançadas no voto da relatora e voto pela aprovação das contas apresentadas, ressaltando que a concentração dos gastos em militância, embora elevada, não desborda dos limites legais ou compromete a transparência e legitimidade da prestação de como voto. Imagem ampla do plenário. Luiz Galiano Sei. Acompanho a divergência, presidente. Luiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, a questão que foi colocada da divergência parece-me que não está bem alinhada à fundamentação, o ponto principal que foi posto no voto Permanece da imagem ampla do plenário com a relatora. palavra o juiz Galiano Sei. Perdão, Anselmo Gonçalves. Colocado pela relatora, que o desempenho que não foi bom, tem sido o dominante, né, no sentido da desaprovação das contas. O que, na verdade, faltou foi a especificação das atividades que seriam desenvolvidas, no horário, local. O que nós temos são contratos, são 18 contratos, com termos genéricos, basicamente a repetição de um em todos os outros. Então, a especificação das atividades, do horário, do local, isso não foi feito. Então, eu vou, respeitando a argumentação da divergência, eu vou acompanhar a eminente relatora. Luiz Normando Souza. Eu não entendi o voto final do Luiz Anselmo. Luiz Anselmo acompanhando a relatora no sentido de que Permanece não imagem ampla do houve plenário. a especificação das atividades de cada um. Então, a documentação não comprovaria a atividade. Por isso, ele acompanhou a relatora. Eu também estou acompanhando a doutora Gelsinete, relatora, nesse voto. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, desaprovou a prestação de contas de Joabe Costa de Farias, referente às eleições de 2022, nos termos de votos proferidos, vencidos os juízes, a juíza Paola Santos e o juiz Galiano Sei. É lógico que a doutora Gelsinete e o desembargador Mário Mazurek, se quiserem, podem ficar conosco, será um prazer, mas pelo que consta aqui, não é, secretária? Os dois já podem ser dispensados. Okay? Muito obrigado pela presença. Imagem ampla do plenário. Da pauta, estou retirando de pauta pedido do relator juiz Normando Souza. É isso mesmo? Em base à declaração no cumprimento de sentença 0600-180-2020? Doutor Normando Souza? Retirando de pauta. Eu acabei falando com a técnica aqui e perdi, desembargador. É o número 3, o número 3, eu constatei agora aqui uma falha técnica. Ok. De material eu trago amanhã mesmo. Estou retirando de pauta, incluindo na amanhã mesmo sessão. Certíssimo. Número 4 da pauta, a prestação de contas eleitorais 601.097/2022, a origem é Macapá, o relator é o juiz Normando Souza, e o interessado é Giodilson Pinheiro Borges. Isso. Atuarão como vogais juízes Carlos Fernando, Paola Santos, Galiano Sei, Agostinho Silvério e Anselmo Gonçalves. Vossa Excelência está com a palavra. Isso, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Juízes, membros, doutora Sara. Foco no juiz Normando Souza, de meio de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás, usa óculos de armação clara, nariz afilado e trás da preta. E deu provimento parcial a recurso especial interposto pelo Ministério Público. E nessa decisão, o TSE determinou a renovação do julgamento das contas de campanha deste candidato a deputado federal, Giodilson Pinheiro Borges, com foco específico
nas despesas Na barra de de rolar militância. diferiu. 4. Prestação de Terminada conta aquela eleitorais. situação Número do de processo falar do artigo 535, parágrafo 12 da resolução do TSE 3607 e dos princípios 97.2022. constitucionais Origem da Macapá Barra P. economicidade, Relator legalidade, juiz moralidade Numani de Souza. administrativa. O ponto central da controvérsia reside na regularidade das despesas com o pessoal, especificamente aquelas classificadas como serviços de militância, que foram custeados com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e esse valor é R$ 68.900, distribuído entre 36 pessoas que teriam sido contratadas. O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer onde afirmou que há irregularidade nas despesas com o pessoal neste valor, e foi utilizado para a contratação de 36 cabos eleitorais com recursos do FEFC, sem a devida comprovação exigida pela resolução naquele artigo que eu já citei. Também assentou a ausência de documentação adequada. As notas fiscais apresentadas são genéricas e não contêm informações essenciais, como identificação completa dos prestadores de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas, descrição detalhada das atividades executadas e a justificativa do preço contratado. Desta forma, segundo o MPE, há violação dos mandamentos constitucionais, pois a ausência de detalhamento compromete os princípios da economicidade, moralidade, transparência e razoabilidade previstos na Constituição. Por tais motivos, o órgão ministerial requer a desaprovação das contas com a consequente devolução ao Tesouro deste valor. O advogado constituído nos autos renunciou aos poderes que lhe foram concedidos. Dessa forma, a fim de regularizar a representação, o candidato foi diligenciado reiteradas vezes, sem sucesso. É o relatório, senhor presidente. Senhora procuradora. Senhor presidente, boa tarde, nobres jogadores, caríssimos servidores. Os memoriais apresentados nos autos dão conta de que este caso é um caso muito similar ao que foi na Procuradora agora Regional julgado por Eleitoral, esta doutora corte, Sara no sentido Cavalcante, de ela é branca, de aplicação cabelos castanhos do escuros, artigo lisos, 35, longos, parágrafo 12 anemaquiais, da resolução sobrancelha brilhante, nariz afilado, batom rosa 23.607. clarinho. Tratando-se, portanto, de despesa com pessoal, há necessidade de que sejam especificados os gastos em obediência ao princípio da economicidade, da moralidade e da transparência. E verificou-se nos autos que todas as notas fiscais juntadas eram de fato genéricas. Por essa razão, o Ministério Público reitera os termos da manifestação, pugnando pela desaprovação das contas e a restituição de 69 mil aos cofres públicos. É a manifestação. Novamente com a palavra o relator. Sobre essa questão Imagina, plenário, da falta de representação, né? Não é, segundo decisões já do TSE, não é admitido o julgamento dessas contas como não prestadas por causa dessa falha. Eu trago aqui um julgado só para ilustrar, vou poupar a leitura porque é só essa situação que eu já falei, né? Reconhecendo que devem ser julgadas as contas. Então, passo a analisar essas despesas que foram entendidas como irregulares. No exame das contas apresentadas, constata-se uma significativa irregularidade no tocante às despesas com pessoal, as quais totalizam R$ 68.900. A análise dos documentos comprobatórios evidencia não apenas uma falha formal, mas uma afronta substancial aos princípios que regem a administração dos recursos públicos aplicados em campanhas eleitorais. Foram contratadas 36 pessoas, conforme indicado pelo prestador. Contudo, os documentos apresentados para comprovação da regularidade dessa despesa, especificamente as notas fiscais que estão nos IDs aqui que eu menciono, carecem de elementos mínimos de transparência e controle. Tais notas fiscais apresentam descrição genérica dos serviços, omitindo informações fundamentais como locais de atuação dos contratados, carga horária, natureza das atividades executadas e, sobretudo, a justificativa do valor dispendido. A ausência desses elementos, esses dados, compromete a rastreabilidade e a legitimidade do gasto, uma vez que inviabiliza qualquer juízo de valor sobre a efetiva contraprestação dos serviços remunerados. É importante destacar que a prestação de contas no âmbito da Justiça Eleitoral não se satisfaz com a mera emissão de nota. O dever de prestar contas transcende a formalidade documental, exigindo conteúdo material que demonstre a efetiva ocorrência, necessidade e adequação da despesa. A exigência de relatórios de atividades, de comprovação de horas trabalhadas ou qualquer outro elemento concreto que possibilite aferir o critério de razoabilidade dos valores pagos configura inegável violação aos princípios da economicidade, razoabilidade,
moralidade administrativa e transparência. A economicidade impõe a obrigação de realizar gastos de forma eficiente, extraindo o maior resultado possível com os menores recursos disponíveis. A razoabilidade, por sua vez, demanda que o valor pago guarde proporção com o serviço prestado, o que não se pode afirmar no presente caso, diante da falta de parâmetros objetivos que embasem os pagamentos. A moralidade, princípio estruturante da administração pública, exige conduta proba, ética, responsável na gestão dos recursos, algo que manifestamente não se verifica na contratação genérica e sem justificativa. Por fim, a transparência se apresenta como vetor essencial para o controle social e institucional dos gastos eleitorais, sendo completamente esvaziada pela ausência de elementos informativos básicos na documentação que foi apresentada. Além da afronta a esses princípios, a representação viola diretamente o 12º, o parágrafo 12º, desculpa, é o parágrafo 12, né? Porque depois do 10 a gente já não fala, do artigo 35 dessa resolução de regência. Ele diz que as despesas com pessoal devem ser detalhadas com identificação integral das pessoas prestadoras, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço. Esse é o artigo. Esse regramento tem por objetivo assegurar a lisura das contas eleitorais e garantir que os recursos sejam aplicados de forma responsável, como já dito aqui. A generalidade da descrição impossibilita a identificação da real natureza e o seu impacto na campanha, que enfraquece a finalidade do controle. Então, Excelência, eu estou acolhendo o parecer ministerial e votando pela desaprovação das contas do candidato Giodilson Pinheiro Borges, nos termos do artigo 74.3 da resolução 237.607, ficando ele obrigado a devolver aos cofres públicos esse valor, R$ 68.900, utilizados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tal como prevê o artigo 79 da resolução. É isso, Excelência, assim que eu voto. Como vota o juiz Carlos Fernando? Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eu vou acompanhar integralmente o relator. Luísa Paola Santos. Eu vou acompanhar o relator, né? Apenas complementando aqui, diferente do voto anterior, o que estava em questão não era em si as despesas. Foco na juíza Paola Santos. Como elas foram empregadas. Uhum. Nesse caso aqui, o que questiona é a comprovação dos serviços. Então, eu acompanho o relator. Luiz Galiano Sei. Imagem ampla do plenário. Luiz Agostino Silvério. Com o relator, senhor presidente. Luiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas de Giodilson Pinheiro Borges, referente às eleições 2022, nos termos do voto do juiz relator. Número 5 da pauta é um recurso eleitoral Foco na no ação de investigação estimado Carmo judicial Antônio. 06.077 de 2024, a origem Macapá. O relator é o juiz Carlos Fernando. O recorrente é o Gilvan Pinheiro Borges. O recorrido é Antônio Paulo de Oliveira Furlan, Mário Rocha de Matos Neto e coligação Trabalhando pelo Povo. Atuarão como vogais juízes e juíza. Paola Santos, Galiano Sei, Agostinho Silvério, Anselmo Gonçalves e Normande Souza. O relator está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, Na barra de rolagem frio, 5. Recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral, número do processo 0600077-24.2024, origem Macapá, barra P, relator juiz Carlos Fernandes. Em ambiente virtual na tela, juiz Carlos Fernandes, ele é branco, de cabelos castanhos, grisalhos, usa óculos de armação escura, olhos amendoados castanhos escuro, nariz afilado e traje terno preto sobre camisa branca. Gira em torno da utilização da identidade visual associada ao investigado em bens e serviços públicos durante o período vedado pela legislação eleitoral. Segundo o recorrente,
o investigado teria mantido a aplicação de símbolos, cores e imagens que remetem à sua gestão e identidade política em obras públicas, mobiliário urbano, praças e sedes de secretarias municipais, mesmo após a concessão de liminar ID 5218-298, que determinava a abstenção de tais práticas. Para o recorrente, essa conduta configuraria desrespeito à ordem judicial e caracterizaria abuso de poder econômico, com potencial para comprometer a lisura do pleito. Em contrarrazões, o recorrido sustentou a inexistência de irregularidades, defendendo a manutenção da sentença de improcedência. Argumentou que não houve comprovação de que os elementos visuais utilizados tivessem finalidade eleitoral ou que tivessem sido empregados com o intuito de influenciar o eleitorado, especialmente em período vedado. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer técnico-jurídico, no qual apontou, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto, o que, por si só, justificaria o não conhecimento do apelo. No mérito, opinou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que não restou demonstrado o caráter ilícito da conduta impugnada. Segundo o Ministério Público, os elementos constantes dos autos não evidenciam de forma inequívoca a prática de abuso de poder econômico ou a violação da ordem judicial anteriormente proferida. É o relatório. Em imagem ampla do plenário. Feito o relatório, passo agora à sustentação oral. Nós temos 2 pedidos de sustentação oral. Pelo recorrente Gilvan Pinheiro Borges, a doutora Luísa César Portela, que tem o prazo regulamentar. Boa tarde, senhor presidente. Em ambiente virtual, a advogada Luísa Portela. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos. Ela é maquiagem, sobrancelha bem delineada, nariz afilado, batom minha colega Amanda vermelho. Uma boa tarde aos servidores, a todos que traje acompanham a sessão. blusa preta. Excelências, como o relator já antecipou, estamos diante de mais um caso de conduta vedada praticada pelo candidato agora prefeito eleito, Dr. Furlan, durante o período vedado do ano passado, antecipando a eleição municipal de 2024. Essa conduta vedada que a gente trata hoje é de publicidade institucional, excelências. E a publicidade institucional, durante o período vedado, como vossas excelências bem sabem, ela independe do caráter eleitoreiro e do momento de início dessa publicidade institucional. O TSE ele tem jurisprudência pacífica que proíbe veiculação de publicidade institucional durante os 3 meses antes da eleição. Portanto, mesmo que ela tenha sido instalada ou publicada, caso tenha sido na internet, antes desse período, a manutenção durante o período vedado já importa em conduta vedada objetiva. E qual é a conduta que a gente está falando nesse caso? É a utilização de placas com símbolo de gestão, tanto a logomarca, que é o coração pintado de vermelho, amarelo e verde, quanto o slogan da gestão, que é o trabalho de coração trabalhando de coração pelo nosso povo. Excelências, esses símbolos eles foram replicados em placas de inauguração, em placas de identificação, bandeirolas espalhadas pela cidade, em publicações no site, estampados nos caminhões de lixo, nos uniformes dos garis, nos bebedouros, em tudo que caracterizava qualquer elemento público na cidade, estava o símbolo de gestão, a logomarca do então prefeito atual, então candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição. Excelências, e quando a gente trata de uma conduta vedada, a gente precisa trazer a ideia da impessoalidade da publicidade institucional. E no
caso, essa publicidade institucional não tem nada de impessoal. Por quê? A gente não está falando simplesmente de uma apresentação ou de uma informação essencial a ser prestada para a população. A gente está falando de simplesmente uma identificação do serviço público, para que toda vez que a população visse o caminhão de lixo passando pela sua casa para fazer a limpeza urbana, ela se lembrasse daquela gestão. Toda vez que a população fosse até uma praia fazer o seu exercício físico durante o final de semana, ela se lembrasse daquela gestão. Toda vez que a população passasse por uma obra que a prefeitura realizou, ela se lembrasse daquela gestão. E é isso que essa ação e esse recurso, eles impugnam. Justamente essa conduta vedada que fere a impessoalidade e ela passa um pouquinho a mais. Porque aqui, além da mera conduta vedada, que já trai aplicação de multa, a gente está falando também de abuso de poder político. Por quê? Como eu lhes disse, a gente não está falando de uma placa lá na fazendinha. Não, a gente está falando de placas e caminhões e uniformes e bebedouros e banners passados por toda a cidade. A gente encontra isso dentro na fachada do Mercado Central. A gente encontra isso na Praça Floriano Peixoto. A gente encontra isso na própria Praça Baraci, que a gente estava falando no recurso anterior. Então, são inúmeros exemplos, e no recurso a gente traz mais de 90 fotos demonstrando que existiu sim o abuso dessa publicidade irregular durante o período vedado. E, excelências, como bem falado já no recurso anterior, no julgamento do recurso anterior, o TSE ele tem um apontamento de 3 itens para a configuração do abuso. Conduta, e no caso, a gente não pode discutir que essa conduta ela não é ilegal, afinal de contas, como eu já disse, ela fere sim o artigo 73, inciso 6º, na linha B, questão do aspecto qualitativo, que atrai a alta reprovabilidade da conduta, e aqui eu reforço que esse símbolo de gestão, essas logomarcas e o slogan, eles estavam espalhados em feiras verdes, na Feira do Caranguejo, no Mercado Central, em lixeiras, em bebedouros pets. Então, até quando você ia passear, você tinha que lembrar dessa gestão. O terceiro quesito é o aspecto quantitativo, que é a repercussão na legitimidade do pleito e na normalidade do pleito. Excelências, a gente não pode discutir, a gente não pode questionar que uma gestão que ela realmente teve uma aprovação muito alta nas urnas, ela se deve simplesmente a uma boa gestão. Mas não, ela se deve à lembrança cotidiana e reiterada daquela gestão junto ao eleitorado. Uma gestão, ela é feita a partir de atos, mas também de publicidade. E por isso que o legislador, nesses 3 meses antes do pleito, proibiu essa publicidade irregular, justamente para que não houvesse um desequilíbrio ainda maior nessa eleição. Excelências, eu trago também um julgado do TSE de maio do ano passado, de relatoria do ministro Raul Araújo, cujo número é 06031 5934, de Belo Horizonte, caso Vossas Excelências queiram dar uma olhada, que prevê a aplicação de multa nesses casos. Então, a gente pleiteia nesse recurso tanto a aplicação de multa em razão da conduta vedada, da reiteração da conduta vedada, quanto a cassação do diploma e a inelegibilidade em razão do abuso de poder político. E, por fim, Excelências, eu reitero o que o relator já falou no relatório, que é a manutenção da conduta mesmo após a concessão da medida liminar. Porque isso demonstra que os recorrentes eles não estavam se importando com eventuais sanções em relação à conduta. Eles sabiam que essa conduta ela era ilícita, eles sabiam que essa conduta ela era proibida e, mesmo assim, eles mantiveram a conduta
justamente por entender que ela valeria a pena para depois eles terem um resultado positivo na eleição. Então, excelências, eu reforço o pedido, eu reforço o requerimento de aplicação de multa pela conduta vedada e a cassação do mandato e a declaração de inelegibilidade em decorrência do abuso de poder político, e eu lhes agradeço pela atenção. Imagem ampla do plenário. Passo agora a palavra para a advogada Amanda Lima Figueiredo, na defesa dos recorridos Antônio Paulo de Oliveira Furlan, Mário Rocha de Matos Neto e Coligação Trabalhando pelo Povo. Vossa Excelência tem pelo prazo regulamentar o momento da sustentação. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor relator, doutor Carlos Fernando, sempre bom vê-lo na corte. Em ambiente virtual, a advogada Amanda Figueiredo, ela é negra de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, lisos, longos, usa leque, maquiagem, olhos amendoados castanhos escuros, óculos de armação clara, nariz afilado, batom. Esse ping-pong entre a gente e ele batom de terroso e traje toga preta. E nos enobrece muito a advocacia feminina, e isso é muito bom. Parabéns. Bom, iniciando, eu devo fazer algumas correções ao que foi dito pela colega doutora Luísa Portela, que me antecedeu. Primeiramente, quando o relatório afirmou que houve a manutenção de conduta mesmo após a liminar ter sido proferida, isso aí foi dito como afirmação feita pelos recorrentes, não que tenha sido uma realidade. Ademais, é importante frisar que realmente impressiona o número quando se é dito que mais de 90 fotos, mais de 90 imagens foram apresentadas. Quando da análise da liminar, o juízo de piso fixou que apenas 2 das imagens que foram apresentadas, das inúmeras que foram apresentadas, realmente existia a desvirtuação da propaganda, o que ensejou a necessidade de impor a liminar para retirada. Mas um detalhe importante, e isso foi reconhecido e comprovado nos autos, tanto de piso, para o juízo de piso, quanto reprisado nas contrarrazões. A forma um pouco desordeira que ocorreu com a instrução processual. E desordeira, eu me recordo, eu me afirmo em relação ao que foi juntado. Comprovamos através de fotografias, senhor relator, senhor presidente, senhores membros, que a tarja preta que foi colocada nas placas de obras foi arrancada. Foi arrancada para te retirar, para que fosse possível a captação de imagem. E isso foi demonstrado no processo. Além disso, grande parte das fotos que foram apresentadas, sobretudo dos ônibus, sobretudo dos carros de coleta de lixo, como foi dito, não tinham data. Não tinham informação de quando tinham sido extraídas, quando tinham sido coletadas. O que realmente levou o juízo de piso a ter toda essa dúvida em relação ao que estava sendo apresentado. E mais, não foi questionado simplesmente não foi questionada a utilização da imagem do símbolo da gestão. Como muito bem disse a doutora Luísa, uma administração é feita de atos e de publicidade de gestão. E não foi esse simplesmente o questionamento, a utilização de uma logo, a utilização do coração estilizado com as cores da bandeira de Macapá, mas a própria utilização do brasão. Inclusive, houve a proibição da utilização do brasão, que é símbolo municipal reconhecido em lei. E isso foi questionado
dentre essas 90 fotos, mais de 90 fotos apresentadas, questionou-se o uso do brasão do município, questionou-se o uso das cores do município, que são também tidos como um símbolo do municipal, as cores da bandeira. Fez correlação da utilização das cores de uma das cores da bandeira com correlação da utilização das cores dessa cor pelo candidato à reeleição. Além disso, dentro da publicidade institucional, questionou-se, inclusive, a utilização de atos de gestão para divulgação desses atos pelo próprio candidato, o que é plenamente liberado, plenamente reconhecido pela legislação e pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Temos muitas proximidades com o julgamento que concluído anteriormente, em relação ao que vai ser apresentado. E em relação a isso, foi dito claramente pelo juiz de piso, não houve embargos e não houve enfrentamento. A matéria existiram faz, e segundo a própria sentença e a própria decisão liminar, 2 fotografias juntadas que pode sim ter ocorrido um erro e não ter sido retirado no período que deveria ter sido retirado. Mas no momento em que foi intimado, o recorrido foi lá e retirou. E é importante frisar que dentro dessa sistemática atual, o Tribunal Superior Eleitoral e a ministra Carmen Lúcia, quando editou a resolução que tratou especificamente da conduta vedada, disse no artigo 15, parágrafo 3º, que nos 3 meses antes do pleito, os agentes devem adotar providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais meios de informação oficial disposto no parágrafo 2º deste artigo, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em momento anterior. E um ponto que não foi sequer suscitado, e trago agora, que foram as informações relacionadas aos do Macapá Verão, que já foram devidamente debatidos e enfrentados por essa corte, em que não houve nenhuma divulgação com o objetivo eleitoreiro, mas sim com o objetivo informativo. Isso já foi reconhecido por Vossas Excelências neste momento, em momento agora anterior. Então, é importante, e doutor Diego, juiz de piso, foi muito diligente quando disse, inclusive, foi muito mais além do que nós trouxemos em defesa, foi muito mais além do que foi trazido na inicial, e disse que a utilização da marca estilizada com as 3 cores, vermelha, amarela e verde, ela foi feita lá no início da gestão, quando sequer o candidato à reeleição era filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, ao MDB, que utiliza como cores para a sua identificação verde, a cor vermelha, a cor preta. Então, vejamos, tem-se sim uma tentativa de criminalizar aquilo que não é criminalizado, seja pela legislação, seja pela jurisprudência, e atrair a uma votação expressiva, extremamente expressiva, que foi obtida pelo candidato à reeleição, uma irregularidade para dizer que aquela votação só foi possível mediante condutas irregulares. Não se trata simplesmente de placas de obras, não se trata simplesmente de utilização de slogans de gestão. Basta andar pela cidade de Macapá para verificar as mudanças, e isso foi reconhecido pela população. Então, Excelências, por estas razões, não vemos a menor necessidade de alteração da sentença de piso, que, a despeito de ter reconhecido a existência de conduta vedada, como fez na anterior, entendeu que elas não seriam realmente capazes de chegar ao abuso. Não seriam capazes sequer de penalização por multa. Por estas razões, pede-se a manutenção integral da sentença de piso e o improvimento do recurso. É o que se pede, Excelências. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Imagem ampla do plenário. A palavra ao Ministério Público, que atuará como fiscal da lei.
Obrigada, senhor presidente. O Ministério Público reitera os termos do parecer pelo acolhimento da preliminar de intempestividade. Foco na e no Procuradora mérito pelo Eleitoral, não doutora Sara Cavalcante. Devolvo a palavra ao Imagem ampla relator. do plenário. Senhor presidente, bem objetivamente, Em ambiente antes virtual, de juiz apresentar a Carlos análise, eu Fernandes. preciso analisar as questões processuais, seguindo a boa técnica jurídico-processual. E, nesse sentido, o recurso ele encontra impedimento na inobservância, na ausência de tempestividade do recurso. A sentença objeto do recurso foi proferida em 26 de novembro de 2024, regularmente publicada em 28 do mesmo mês e ano, conforme consta nos autos. A interposição do recurso, por sua vez, somente ocorreu em 5 de dezembro de 2024, ou seja, fora do prazo legalmente estabelecido. Nos termos do artigo 258 do Código Eleitoral, sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Trata-se de norma de aplicação geral no âmbito do processo eleitoral, cuja finalidade é assegurar a celeridade e a estabilidade das decisões judiciais, princípios fundamentais que regem a jurisdição eleitoral. No caso, em análise, incide a regra geral do artigo 258, assim, considerando a data da publicação da sentença, o prazo de 3 dias para a interposição do recurso, que se encerraria em 3 de dezembro de 2024. A apresentação do recurso é intempestiva, portanto. Diante do exposto, não conheço do recurso. Esse é o voto. Luísa Paola Santos. Acompanho o relator. Imagem ampla do plenário. Se o senhor me permite apenas uma questão de ordem. Questão de ordem, doutora? Se for questão de ordem. É uma questão de ordem, porque se verificarmos no PJE de primeiro grau, nos expedientes, Na tela, a advogada Luísa Portela. A ciência foi registrada no dia 2 de dezembro e, portanto, o prazo seria dia 5 de dezembro. Doutora, não é questão de ordem. Pois não, eu vou Imagem ampla do prosseguir. plenário. Juíza Paola Santos. Acompanho o relator. Juiz Galiano Sei. Acompanho o relator. Juiz Agostinho Silvério. Acompanho também, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Juiz Norman de Souza. Senhor presidente, eu analisei isso aí que a doutora estava falando, porque quase sempre é muito raro, vamos dizer assim, a perda de um prazo. Mas eu andei vendo no PJE. Foco no juiz Norman de Souza. Consta que intimação, a certidão é essa, consta lá, intimação, a cópia da sentença. Eu chamei até a Milena aqui para me explicar. E se essa informação que ela está dizendo é verdadeira, eu acho que é conveniente verificar, porque é mais adequado que a gente enfrente o mérito, se isso for só... por isso que eu acho que é uma questão realmente de ordem. Se ela tiver razão, que a publicação saiu, aí é questão de analisar o ponto, porque aí a gente não julgaria o mérito. Essa é a ressalva que eu faço. Vossa Excelência acompanha o relator ou volta de feijão? Eu divijo para que analise se no primeiro grau consta é diferente. Então, porque falta uma certidão que me diga publicação ok naquele dia. Imagem ampla do plenário. Se o relator entender que é o caso, a secretaria está disponibilizando a fazer essa análise. Porque eu penso que é uma relação de custo-benefício. Se a gente estiver fazendo errado, vai dar muito mais dor de cabeça e voltar. Foco no juiz. Diz o relator. Carlos. Bom, senhor presidente, eu concordo com imagem ampla do plenário. O juiz Normandes, no sentido de que
melhor checar logo e evitar um recurso que pode levar ao rejulgamento. Então, vamos suspender, então, o julgamento. Vamos suspender o julgamento e daremos seguimento na sequência após a análise da secretaria. Isso. Eu pediria que fosse posto... se for detectado esse erro, realmente nós tivemos que fazer o julgamento, peço para que nós demos continuidade amanhã. Caso se confirme que a publicação foi correta, no juiz Carlos Fernandes. O voto nos mesmos termos. Ok, vamos prosseguir. Vamos lá, secretária. Desculpe interromper novamente, mas se for ajudar, é o Diário da Justiça Eletrônico, ano 2024, número advogada Luísa 264. 264. Isso. É o Diário de Justiça 264 de 2024. É isso, doutora? Isso mesmo, excelente. Ok. Imagem ampla do plenário. Então, vamos dar prosseguimento. É suspenso este julgamento e vamos passar para o próximo, também de relatoria do juiz Carlos Fernando, embargos de declaração no recurso criminal eleitoral 0600-008-2020, origem Macapá, embargante é Guaraci Batista da Silveira Júnior e o embargado do Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juíza Paula Santos e os juízes Galiano Ceia, Agostinho Silvério e Anselmo Gonçalves Normando de Souza. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, os autos tratam de embargos da Em imagem ampla do plenário, agora eu foco em ambiente virtual, o juiz Carlos Fernando, da Barra de Olá Inferior, 6. Embargo de declaração do recurso criminal eleitoral, número do processo 060008-31.2020, origem Macapá, Barra P, relator juiz Carlos Fernandes. Eleitoral, imputando aos réus a prática de fraude no registro de candidatura, com base nos artigos 348 e 350 do Código Eleitoral, notadamente pela utilização indevida de dados e assinaturas de terceiros sem consentimento, com o objetivo de simular o cumprimento da cota de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, de 97. A sentença de primeiro grau condenou todos os acusados. Contudo, em sede recursal, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por meio do Acórdão número 8.674 de 2025, deu provimento aos recursos interpostos por alguns dos réus, reformando a sentença condenatória com base na insuficiência de provas quanto à autoria individualizada, afastando a condenação criminal. O embargante sustentou que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral incorreu em omissão relevante de não estender os efeitos da decisão absolutória aos demais corréus que se encontram na mesma situação fático-jurídica, especialmente aqueles que, como ele, não interpuseram recurso próprio. O ponto central de sua argumentação repousa no artigo 580 do Código de Processo Penal, que dispõe que, em casos de recursos de agentes, a decisão favorável a um dos réus deve ser estendida aos demais, desde que o fundamento da absolvição não seja de caráter exclusivamente pessoal. No caso concreto, a absolvição dos recorrentes decorreu de fundamento objetivo, a ausência de provas individualizadas da autoria, o que impede a responsabilização penal nos termos do artigo 350 do referido Código. A embargante enfatizou que a decisão colegiada reconheceu expressamente a insuficiência de provas quanto à autoria individualizada, o que torna inviável a manutenção de qualquer condenação criminal, inclusive em relação àqueles que não recorreram. Assim, a omissão do acórdão em não aplicar expressamente os efeitos da absolvição a todos viola os princípios da isonomia, da coerência das decisões judiciais e do devido processo legal. Além disso,
O embargante invocou precedentes do TSE que reconhecem a extensão automática dos efeitos de decisões absolutórias fundadas em razões objetivas, como a ausência de provas da autoria, a todos os corréus que se encontrem na mesma condição, independentemente da interposição de recurso. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja integrado e modificado, reconhecendo-se expressamente a extensão dos efeitos da absolvição a seu favor, com base na interpretação sistemática e teleológica do artigo 580 do CPC. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao acolhimento dos embargos, reconhecendo a existência de omissão no acordo embargado. Afirmou que a decisão colegiada, ao absolver os recorrentes com base na ausência de provas quanto à autoria, utilizou o fundamento de natureza objetiva, ou seja, não vinculado às circunstâncias pessoais dos acusados. Por essa razão, a extensão dos efeitos da absolvição aos demais é medida que se impõe nos termos do artigo 580 do CPP. Também ressaltou que a omissão do acordo em não mencionar expressamente a aplicação do referido artigo compromete a clareza e a completude da prestação jurisdicional, além de gerar insegurança jurídica e tratamento desigual entre os acusados. Por fim, pugnou para que os embargos da declaração sejam conhecidos e providos, com efeitos modificativos, e o acórdão seja integrado e passe a contemplar expressamente a extensão dos efeitos da absolvição ao embargante Guaraci Batista da Silveira Júnior. Esse é o relatório. Imagem ampla do plenário. A ilustre procuradora está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Reitero os termos do parecer. Pode prosseguir, excelência. Quanto à admissibilidade, o recurso é adequado e tempestivo. Na tela, juiz Carlos Fernandes. Eu pergunto se há alguma objeção. Nenhuma. Vossa Excelência pode prosseguir. Com relação ao mérito, a decisão colegiada reconheceu expressamente a insuficiência de provas quanto à autoria individualizada, fundamento de natureza objetiva, desvinculado de qualquer circunstância subjetiva ou pessoal dos recorrentes. A situação impõe, por força do artigo 580 do CPP, a extensão dos efeitos da absolvição aos demais corréus que se encontram na mesma condição, ainda que não tenham interposto recurso. A omissão do acordo em não aplicar expressamente esta extensão compromete a completude do ato jurisdicional e afronta os princípios da isonomia, da coerência das decisões judiciais e da segurança jurídica. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que, em casos que tais, a absolvição fundada na ausência de prova de autoria deve ser estendida a todos os réus, independentemente da interposição de recurso, desde que estejam em idêntica situação fática. É citado aqui no voto o referido precedente. Diante do exposto, portanto, sem mais delongas, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para integrar o acordo e reconhecer expressamente a extensão dos efeitos da absolvição ao embargante Guaraci Batista da Silveira Júnior, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Esse é o voto. Juíza Paola Santos. Com o relator, presidente. Imagem ampla do plenário. Galiano Sei. Com o relator, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério. Acompanhe, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Juiz Normande Souza. Eu também com o relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembargo de declaração e, no mérito, acolheu-os com efeitos infringentes do termo do voto do juiz relator. Número 7 da pauta de relatoria do juiz Carlos Fernando, embargos de declaração no recurso criminal eleitoral 33 de 2018, a origem é o IAPOC,
O relator, como eu já disse, juiz Carlos Fernando, o embargante é Wesley Ney da Silveira Teles e embargado Ministério Público Eleitoral. Os vogais serão os mesmos do julgamento anterior. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração com efeitos em Imagem tribuna, ampliada plenária agora na tela, o juiz Wesley Ney da Carlos Silveira Fernandes. Teles, em face do acórdão proferido por este tribunal, acórdão TRAP número 8645 de 2025, que negou o provimento ao recurso criminal eleitoral interposto contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal que lhe imputou a prática do crime de transporte irregular de eleitores, previsto no artigo 11, inciso 3º da Lei número 6.091 de 1974, combinado com o artigo 302 do Código Eleitoral. O embargante sustentou, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes que comprometem a validade da decisão. Alega inicialmente que não há nos autos prova da qualidade de eleitor das pessoas transportadas, o que comprometeria a tipicidade formal e material da conduta. Segundo a defesa, não foi produzida qualquer certidão eleitoral ou outro documento que comprove que os passageiros do veículo eram eleitores aptos ao voto no momento dos fatos. Além disso, argumentou que o acórdão desconsiderou os depoimentos colhidos nos autos, quais, segundo a defesa, seriam uníssonos em afirmar que não houve qualquer proposta de troca de votos ou aliciamento eleitoral, que afastaria o dolo específico exigido para a configuração do tipo penal. Outro ponto levantado foi a utilização indevida de precedente jurisprudencial, que teria sido citado um acordo como fundamento para a condenação, quando, na verdade, teria servido para absolver os réus em situação análoga, o que, segundo o embargante, caracteriza nulidade por ausência de fundamentação válida. Por fim, sustentou que o acordo incorreu em ementismo, entre aspas, ou seja, baseou-se apenas em trechos de ementa, sem considerar o conteúdo integral dos julgados citados, que comprometeria a coerência e a completude da prestação jurisdicional. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja reconhecida a nulidade do acordo ou, alternativamente, a absolvição do embargante por atipicidade da conduta. O Ministério Público Eleitoral, por meio de parecer subscrito pelo Procurador Regional Eleitoral Substituto, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, por entender que foram opostos fora das hipóteses legais de cabimento. Segundo o órgão ministerial, os embargos não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas apenas discordância com o resultado do julgamento, o que não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração. Para o órgão ministerial, o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal. Ainda assim, em atenção ao princípio da eventualidade, enfrentou os argumentos da defesa, rechaçou a alegação de ausência de prova da qualidade do eleitor, destacando que 2 dos passageiros foram identificados e confirmaram que estavam se dirigindo ao local da votação, sendo desnecessária a apresentação de certidão eleitoral individualizada. Quanto ao dolo específico, o Ministério Público sustentou que este pode ser extraído do contexto fático, conforme jurisprudência pacífica do TSE. No caso concreto, a presença de santinhos de candidato no interior do veículo, a reiteração da conduta no mesmo dia e a ausência de vínculo familiar entre o condutor e os passageiros são elementos que, em conjunto, permitem inferir a finalidade eleitoral da conduta. O parecer também refutou a alegação de nulidade por uso indevido de precedente, afirmando que, mesmo que tenha havido falha na citação do julgado, a decisão embargada está suficientemente fundamentada em provas robustas constantes nos autos,
que demonstram a materialidade e a autoria do crime. Por fim, requereu, caso os embargos fossem conhecidos, o seu não provimento, com a eventual aplicação de multa por interposição de embargos manifestamente protelatórios. Esse é o relatório. Senhora Procuradora. Reitero os termos do parecer, senhor presidente. Pode prosseguir, Imagem ampla Excelência. do plenário. O recurso é adequado e tempestivo, razão pela qual dele conheço. Alguma objeção? Pode prosseguir, Excelência. Nos termos do artigo 275 do Código Na Eleitoral, tela, juiz aplicável Carlos Fernandes. diariamente ao artigo 1022 do CPC, os embargos da declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Como bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, os argumentos apresentados pelos embargantes não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses. Isso do ponto de vista do mérito do recurso, não da sua admissibilidade. Façamos essa distinção aqui. No caso concreto, o acordo embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes. A alegação de ausência de prova da qualidade do eleitor foi afastada com base nos depoimentos constantes nos autos, que identificaram 2 dos passageiros como eleitores em deslocamento para o local de votação. Evidentemente que isso é o suficiente para se ter como confirmada a condição de eleitor. A tese de ausência de dolo específico também foi rechaçada com base no conjunto probatório, que revelou a presença de material de campanha no veículo, a reiteração da conduta e a inexistência de vínculo familiar entre o condutor e os passageiros. Evidentemente, não se pode querer adentrar na psique do agente para confirmar que ele tinha a intenção de praticar a conduta. Ela decorre das circunstâncias objetivas pelas quais se configura essa conduta. Então, o julgamento se ateve a esse aspecto. Com relação ao Na barra de laje inferior, 7, em barra de declaração do recurso criminal eleitoral, número do processo 0000033-58.2018, origem Oiapoque/P, relator juiz Carlos Fernandes. Na tela, o juiz Carlos Fernandes. Teve um intuito persuasivo, não há precedente vinculante no caso, que aí sim tornaria relevante para o deslinde da causa, do julgamento. Os fundamentos do voto, do acordo, estão bem colocados. Há uma explicação lógica para todo o resultado decorre de uma fundamentação lógica e que foi explicitada no julgamento, de forma que eventual erro na citação de um precedente que tinha a intenção apenas de persuasão, de reforço argumentativo, não é o suficiente para infirmar ou tornar nulo o julgamento. Então, dessa forma, com base nesses argumentos, eu rejeito os embargos de declaração. Esse é o voto. Juíza Paola Santos. Presidente, vou pedir vista desse processo. Ok. Algum membro antecipa o voto? Senhor presidente, eu vou antecipar, acompanhando o relator, qualquer coisa aí a gente revê na hora que proferir o voto, doutora Paola. Pois não.
Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembarque da relação e, no mérito, após o voto do relator, rejeitando-os nos termos do voto do juiz relator, pediu vista à juíza Paula Santos. O desembargador Agostinho Silvério antecipou o voto acompanhando o relator. Luiz Carlos Fernando, a secretaria fez um levantamento, mandou aí para Vossa Excelência, para os demais colegas no grupo, e aparentemente a intimação aconteceu exatamente no dia 2. É isso? Então está regular. Eu pergunto se os outros já têm condição de votar? Como é que é a intimação? Então não é intempestivo? Não. Não é intempestiva ou é intempestiva? Né? É intempestiva porque foi no dia 2 a intimação. Não é isso? E ele entrou dia 5. Senhor presidente, até mesmo por... Peraí, só um minutinho, excelências, só um minutinho. Secretária, por favor, nós pedimos à secretária, ela já colocou, eu peço a ela que se manifeste para que os colegas possam avaliar. Senhor presidente, excelentes julgadores, o recurso, a intimação da sentença de primeiro grau foi publicada no Diário de Justiça secretária da Eletrônico sessão no dia Milene 2 Laje. Ela é branca, de cabelos dezembro. castanhos escuros, E com luzes. o protocolo do lisos recurso longos. Ela é ocorreu maquiagem, em sobrancelha 5 de delineada, dezembro. utiliza óculos de armação escura. Está claro para todos? Então, já estão em condições? O relator, eu presumo que mantenha o voto. Próxima a votar, a juíza Paula Santos, não é isso? Ainda em relação a essa questão da publicação, eu estou vendo aqui uma duplicidade. Foco na juíza Paula Santos. Diário eletrônico, certifica dia 28/11. E tem a certificação do registro no sistema dia 2 de dezembro. Permite-me? Me permite? Sim. Porque nós fazemos o envio da publicação, Imagem ampla do plenário. mas a publicação ocorre efetivamente depois. No caso, como há um interregno de 2 ou 3 dias, eu creio que deve ter sido um final de semana. Tipo, foi numa sexta e publicou numa segunda, ou algum feriado. 28 é uma quinta. Aí o dia útil seria a sexta. A publicação sai na sexta. Da publicação Se a gente envia num dia, a gente expede. Então, a publicação ocorre no outro dia. No dia da expedição, ocorre a disponibilização para visualização, mas a publicação ocorre no dia seguinte. Não está dentro do prazo. Então, se está dentro do prazo, é tempestivo. Imagem ampla do plenário. É isso que a senhora vota. É isso que só quero essa confirmação. A publicação ocorreu no dia 2. Então, é a partir do dia 3 que se começa a contar o prazo. Ela recorreu no dia 5. Ela recorreu no dia 5, até as 23 horas e 59 minutos do dia 5. Então, é tempestivo. É isso? O prazo dela terminaria às 23 horas e 59 minutos do dia 5 de dezembro. Então, é tempestivo. É porque ela entrou dia 5, antes da meia-noite. Okay. Então, é tempestivo. Então, nesse caso, eu vou me retratar em relação a... Vossa Excelência está rejeitando, então, pela tempestividade, é isso? Ele está modificando. Ou eu estou modificando, já que foi constatado aqui que é tempestivo. Eu pergunto se há algum voto divergente quanto ao afastamento da preliminar. Pode prosseguir, Excelência. Bom, é como eu lhe falei. Na tela, o juiz Carlos Fernandes. A suspensão até amanhã para que eu possa... É para votar o mérito, né? Okay. Para o mérito. Tá? Então, o prosseguimento, as duas advogadas estão Imagem ampla do plenário. O prosseguimento acontece amanhã. Então, o Tribunal Regional Eleitoral... Senhor presidente, me permita uma observação? Pois não. Amanhã eu estarei de férias
até quinta-feira e vou retornar a partir de sexta-feira. Será que, como eu iniciei no julgamento, poderia ser a continuidade sexta-feira? Pode ser, juiz Carlos Fernando? Sem problema. Melhor ter. Eu posso olhar melhor. Então, a intimação é para a continuação do julgamento, doutora Amanda e doutora... Foco no desembargador Carmo Antônio. Doutora Amanda e a doutora... Luísa. Hã? Doutora Luísa. Doutora Luísa, estão intimadas, o prosseguimento acontece na sexta-feira. Sétimo em pauta é um segredo de justiça. Eu pergunto ao relator... É o oitavo, isso. Já decidiu? Então, eu vou passar a palavra ao juiz Anselmo Gonçalves. É o pedido de busca e apreensão criminal 0600-020-2024, origem Macapá. Relator é juiz Anselmo Gonçalves, requerente Polícia Federal. O requerido é Raifran Macedo Barroso, o requerido Alexandre Carlos Silva de Lima e requerida Raimunda Macedo Barroso. Senhor presidente... Isso, como é segredo de justiça... Vossa Excelência mantém o segredo, né? Suspendendo a transmissão pelo YouTube, senhor relator? Não há necessidade. Não há, pois não. Não de manutenção do segredo, mesmo porque nós não vamos entrar na questão de mérito em si, é porque eu já decidi monocraticamente, tá? Eu não vislumbrei necessidade de manter permanece mais ampla do plenário com a palavra o juiz Anselmo porque, Gonçalves. Na verdade, já perdeu até mesmo o objeto, a questão do afastamento do cargo. É uma questão que, no meu entender, na fundamentação da decisão, eu entendi superada. Então, Excelência, então, está tirando da pauta, não é isso? Porque já decidiu monocraticamente. É isso, doutor? Isso. Exatamente, doutor. Perfeito. Tá ótimo. Então, nada mais havendo para julgamento, declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todas e todos e já os convocando para a sessão de amanhã, às 16 horas. Muito obrigado. Até mais. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e Magistrados.